B. Hoje vamos falar do plano cartesiano, né, que é a atividade postada aí no grupo do WhatsApp, né, o PDF que eu postei aí nas semanas que passaram. Vou falar um pouco sobre o plano cartesiano e depois, em seguida, a gente vai começar a resolver a atividade, que inclusive está também no PDF disponibilizado lá no grupo do WhatsApp. O plano cartesiano, gente, na verdade, ele é formado por duas retas, né? Como vocês estão vendo aqui. Esse assunto já foi tratado dele lá no ensino fundamental, mas agora eu retorno no terceiro ano, para que depois a gente venha falar aí do estudo da reta, né? Distância entre pontos, enfim. Essa primeira reta aqui é o eixo das abscissas, é o eixo X, né? Como a gente conhece. Essa outra vertical é o eixo das coordenadas, ou o eixo Y, certo? Você vai perceber que nessa parte aqui de cima do Y, a gente vai ter números, valores positivos nessa parte aqui. E aqui embaixo, consequentemente, vamos ter valores negativos. Já no eixo X, o eixo das abscissas, vamos ter aqui valores positivos e do lado esquerdo, valores negativos. É tanto que você vai saber se uma coordenada, né? Por exemplo, se você escolher uma coordenada aqui, professor, e agora o que é coordenada? Coordenada é quando você tem um ponto, né? Que pertence ao eixo Y e ao eixo X. Essa é a coordenada formada pelo eixo Y e o eixo X, onde o primeiro vai ser o valor de X e o segundo valor de Y. Quando esse ponto está aqui desse lado, né, e aí eu já aproveito para dizer que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante, né? Quando o ponto está aqui no segundo quadrante, os valores de x, o valor é negativo, e o de y, positivo. Certo? E aí você vai perceber facilmente, sem precisar colocar essa coordenada no gráfico, os valores, né, de cada um, de x e de y. Né? E se você pegar um aqui, por exemplo, você vai ter um valor para x e outro para y. X vai estar aqui do lado esquerdo, que é negativo. Então, aqui seria negativo. E o y também, está aqui embaixo, nesse caso vai ser negativo também, certo? Aqui do lado ele mostra, né, o que a gente está falando. Eu esqueci de dizer que aqui no meio é o ponto zero que serve para x e y, é também chamado de origem, certo? E aí a gente segue, né, que na verdade o que eu tinha falado aí é pares ordenados, gente, né? Pares ordenados, ou um par ordenado é formado por dois números reais. O par ordenado, olha aqui um, formado por x e y, certo? Dois números reais, que representam uma coordenada, certo? Então, esse aqui é um par ordenado que está representando uma coordenada, certo? Então, a coordenada ela é composta por x e y, e x e y é justamente o par ordenado. A ordem escolhida, né, nesse par ordenado é o seguinte: primeiro vem as coordenadas de x, como a gente já falou. Primeiro é o número de x e depois o número de y, certo? Que são colocadas
entre parênteses para representar uma localização qualquer. Por exemplo, observe a imagem a seguir. Aí você tem aqui a imagem do plano cartesiano, tem algumas coordenadas aqui, descritas, né? Você percebe que essas coordenadas acabam sendo pontos, formando pontos. E esses pontos são indicados por letras maiúsculas, como você vê aqui, ó. Ponto A, ponto C, ponto B, certo? E assim por diante. É isso que ele fala aqui também. Eu percebo, por exemplo, que o ponto A possui coordenada, ou seja, x igual a 1 e y igual a 3. Está aqui, certo? Fala do ponto B, né? E depois diz, isso acontece porque a primeira coordenada sempre é a coordenada x. Posteriormente, desenhamos uma linha horizontal sobre o número -3 no eixo das coordenadas y, como podemos observar no desenho ao lado. Aqui, nesse desenho, você vai ver as coordenadas. E aí eu já falei, né? Acabei falando dos quadrantes, né? No primeiro slide. O primeiro quadrante aqui, ó. Você vai ter qualquer coordenada que você escrever aqui, para x ou para y, ela vai ser sempre valores positivos, certo? No segundo quadrante, os valores de x e y, de x vai ser negativo e de y vai ser positivo. Qualquer uma das coordenadas que você escrever aqui, nesse quadrante, vai ter essas características dos sinais. Terceiro quadrante, x e y, todos os dois valores, tanto de x quanto de y, vai ser negativo. E no quarto quadrante, o x vai ser positivo e o y negativo. Isso vai te ajudar a responder a questão número 3 do exercício que a gente propôs aqui no PDF. Temos aqui um exercício, né? Um exercício que está resolvido na apostila, que eu deixei sem resolver para a gente resolver agora, certo? Ele pede o seguinte, ó, determinar as coordenadas dos pontos indicados no plano cartesiano, certo? E aí, como eu terei a resposta, eu vou colocar aqui, ó, vou mostrar a vocês quais eram essas coordenadas. Ele colocou a resolução aqui, ó. Ponto A é 3 e 2. Ponto B é 1 e -1. O ponto C é -3 e 4. E o ponto D, -1 e -3. E o ponto E, 2 e 0. Vamos colocar isso aqui no plano cartesiano para vocês verem como é que funciona, né? Primeiro ponto, ponto A, é 3 de x. Vou aqui localizar o 3 de x, está aqui, ó. E 2 de y. 2 positivo de y está aqui. Então, a gente vai dar um jeito dos dois se cruzarem aqui, ó. Mais ou menos nesse ponto. Então, esse aqui é o ponto A. Certo? Não precisa nem colocar a coordenada, só se você quiser. 3 de x e 2 de y. O ponto B é 1 de x e -1 de y. -1 de y está aqui, ó. Então, quando a gente cruzar 1 de x com -1, vai dar aqui. Esse é o ponto B. O ponto C é -3, né? O primeiro valor é sempre o de x, gente. Então, é -3 de x e 4 de y. 4 de y está aqui em cima. Então, esse aqui é o ponto C. Ponto D, professor. Você tem -1 de x e -3 de y. Então, -1 de x está aqui, ó, -3 de y está aqui embaixo. Ponto D, né? Ponto D. E o ponto E é 2 de x, 2 de x e 0 de y. 2 de x, 2 positivo de x, está aqui, e 0 de y. Quando uma das coordenadas é 0, gente, por exemplo, aqui quem zerou foi o y. Então, você vai marcar em cima do 2 que está em x. Se fosse o contrário, você tivesse 0 em x e 2 em y, você ia marcar exatamente em cima do eixo y, certo? Isso acontece toda vez que uma das coordenadas, né, é 0, certo?
dos pares, né, ordenado é zero, ou x ou y. Temos o exercício número 2 que é igual a 1, não vou nem traçar. Ele pede para você colocar no plano cartesiano e depois traçar para ver qual o desenho que for. Mas vamos fazer, né? Já estamos aqui, vamos resolver mais essa aqui. São três pontos, né, apenas. Esse primeiro aqui é 1 de x e 5 de y, então 1 positivo de x e 5 positivo de y. Vai para cá. Letra B, 4 de x e 1 de y. Então, vem para cá, ó. E o ponto C é 1 de x e 1 de y. 1 de x e 1 de y. Marca aqui. Ponto C, ponto B, ponto A. Ele quer que você trace, né? Traçar os segmentos com extremidade nesse ponto, para ver qual desenho vai formar. Né? Traça aqui, ó. Ou seja, ligar os pontos, né? Pronto, você formou um desenho aí, desenho de um triângulo. Isso aqui vai ser muito útil quando a gente estiver estudando aí a geometria analítica, que vai precisar de você calcular aí a área de um triângulo, por exemplo, no plano cartesiano e etc, né? E aí a gente vem para o nosso exercício, né? O exercício que eu passei lá no PDF para que vocês pudessem resolver, certo? Algumas pessoas já resolveram, outras ainda não. Outras estão fazendo os portfólios, né, enviados pela escola, mas esse exercício está disponível no material que a gente postou, certo? A gente vai resolver ele agora. Aqui, por exemplo, pede, né, uma questão bem fácil, ele diz o seguinte, ó, situe no mesmo sistema de eixos cartesianos os pontos A, B, C, D, E, F, G e H, certo? E aí a gente vai fazer como a gente estava fazendo, né, agora há pouco, nas respostas dos exercícios da explicação. O primeiro valor é x e o segundo y. Então, no ponto A eu tenho x igual a 1, positivo, e 3 de y. Então, vou marcar aqui, ó. Esse é o primeiro ponto, ponto A. Ponto A. Ponto B, x é menos 2. Então, está localizado aqui. E 1 de y, um positivo. Então, ele vai subir para cá, ó. Esse é o ponto B. O ponto C, olha só, uma das coordenadas é zero, a outra está diferente de zero. Então, quando isso acontece, eu já disse a vocês, vocês localizam onde é que ele é diferente de zero. No caso, está aqui o y. O y é menos 4, você vai procurar lá o menos 4 em y e vai marcar em cima dele. Isso acontece porque a outra é zero. Certo? Então, ponto C. Ponto D, ó, aconteceu agora o contrário. A coordenada y é zero, eu vou marcar em cima do x, que é menos 3. Procuro lá o menos 3 em x e marco aqui o ponto D. Ponto E, como é que vai ficar? Menos 2 de x, menos 2 de x está aqui, e menos 3 de y, vai descer, né? Para cá para menos 3. Esse é o ponto E. O ponto F, x é igual a 2 positivo, e y menos 1, então vai descer para cá. Ponto F. O ponto G é 3 de x positivo, 3 positivo, né, de x, menos 4. Então, vai descer para cá. Esse é o ponto G. E o ponto H é onde surgiu a dúvida, né, de muitos que fizeram e enviaram. Perguntaram o seguinte, professor, como é que eu vou encontrar esse ponto aí, 5 sobre 2? Essa fração. Como é que eu vou fazer? Simples, gente. Toda fração é uma
divisão. Ok? Então, se toda fração é uma divisão, então 5 sobre 2 é a mesma coisa que 5 dividido por 2. E R$ 5 dividido por 2, gente, dá 2,50. Dá 2,5. Então, esse primeiro ponto, que é o ponto de x, ele vai ser, ele vai estar, na verdade, entre 2 e 3. Ele está em 2,5. Então, ele vai, estar mais, ele vai sair daqui, ó, mais ou menos daqui. Esse local aqui é justamente o 5 sobre 2. Certo? Vamos identificar o outro. 1 sobre 2 é o y. 1 sobre 2. Isso é a mesma coisa que 1 dividido por 2. E R$ 1 dividido por 2 dá 50 centavos, dá 0,5, dá a metade. Então, 0,5 vai estar entre 0 e 1. Vai estar aqui não, né? Aqui é do x, vamos pegar do y. Esse 0,5 é positivo, então ele vai estar mais ou menos aqui. Ó. Esse local aqui é o representante de 1 sobre 2. Em y, né? Aí, quando junta os dois, ó, o ponto vai estar mais ou menos aqui, o ponto H. Certo? Pronto, esse foi o detalhezinho dessa questão, né? Onde o pessoal tiver mais dificuldade, mas espero que com esse vídeo tenha ajudado a esclarecer. E aí a gente vai para a questão número 2. A questão número 2 ela diz o seguinte: forneça as coordenadas dos pontos dados no plano cartesiano abaixo. Agora ele não quer que você coloque as coordenadas no gráfico, elas já estão. E aí você vai anotar fora parte, né? Quais são essas coordenadas, certo? Vamos começar aqui. A gente pode começar até de forma aleatória mesmo aqui, né? Vamos tentar ajustar, né? Começar com H. O ponto H, ele é formado, ó, se você for observar, essa coordenada aqui. Esse ponto aqui de x é o 2. E aqui em y, se você for contar, ó, é 1, 2, 3, 4. Que é o 4. Certo? Então, primeiro a gente coloca o valor de x, que é 2, e depois o de y, que é 4. Então, está aí o H. Vamos para a coordenada I agora, né? A gente está fazendo por ordem alfabética, coordenada I, o ponto I é formado por, olha só, você pode até tracejar aqui, ó. Primeiro é o valor de x, e x está no lado esquerdo, que equivale a menos 2. Então, menos 2 de x, e y está embaixo, então está negativo também, ó. Ele andou 1, 2, 3, 4, então menos 4. Certo? Agora vem a J, né? A J, o ponto J, na verdade, ele está aqui, ó. Um de x e um de y. Então, 1 e 1. Agora, por ordem alfabética, vem o K. O K está em cima do x, significa dizer que o y é zero, certo? E no x, ó, ele está aqui 1, 2, 3. 3 de x e zero de y. Agora vem o L, né? O L está aqui, ó, menos 1, né, de x e 4 de y. Menos 1 de x e 4 de y. Falta o N e o O. Vou até colocar aqui para não esquecer. M, N e O. O M está aqui, ó. É a coordenada de x é menos 3 e de y menos 2. Então vai ficar menos 3 e menos 2. O ponto N vai estar aqui 1 de x e 1, 2, 3, né? Menos 3, na verdade, aqui. Então, 1 e menos 3. E por último, o ponto O está na origem, gente. Então, se está na origem, é 0, 0, né?
que é o início, né, do ponto x e do ponto y. Os dois, essa coordenada aqui é 0, 0. Ok? Vamos aqui para a questão, a última questão, questão número 3, que diz o seguinte. Dados os segmentos, aliás, dados os seguintes pontos. Você tem uma série de pontos aqui, certo? E ele pede o seguinte: indique quais pertencem ao primeiro quadrante. Olha só. Professor, eu vou ter que colocar todos esses pontos novamente no plano cartesiano? Não, não exatamente, certo? Você precisa saber, né? A gente falou disso agora há pouco nos slides, mas você precisa saber o seguinte, ó. Aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, terceiro e quarto. Aí você tem que se ligar ao seguinte, que a coordenada formada aqui, o sinal dela, ó, vai ser formada por x e y, né? E o valor de x nesse ponto aqui, qualquer que seja ele, vai ser positivo. E o de y também vai ser positivo. Então, todas as coordenadas daqui que tiver valores de x e y positivo, vai estar no primeiro quadrante. A gente pode até marcar elas. Ó. Vou até marcar. Essa aqui, por exemplo, todos os dois valores estão positivos. Certo? O zero é incluído na parte positiva também. Então, nesse caso aqui, você vai olhar para o x. O x está no lado positivo. Então, ele pode estar aqui em qualquer, aliás, vai estar no primeiro quadrante, certo? Você vai marcar aqui, ó. Nós vamos refazer essa análise. Esse ponto eu vou até marcar aqui, porque agora que eu percebi. Ó, 11 sobre 5, né, se eu dividir em 11 para 5 aí, vai dar mais ou menos 2 e uns quebrados. Então, ele ia ser marcado mais ou menos por aqui. O professor, ele não está em nenhum quadrante, não. Então, ele está onde? Ele está em cima do eixo X. Olha só, tem essa opção aqui, ó. Nessa opção, você vai colocar todas as coordenadas que estão em cima do eixo X. É o caso do B, da coordenada B. Aliás, do ponto, né? A gente vai indicar os pontos. Então, qual é o ponto que está em cima da coordenada X? O ponto B, a gente já identificou aqui. Certo? E cometendo um equívoco aqui, mas percebi a tempo. Então, 11 sobre 5 e 0 está exatamente em cima do eixo X. A gente já viu no plano cartesiano que a gente deixou já aqui de prontidão, né? Aqui é o ponto B. Mas vamos continuar com a nossa análise, né? No primeiro quadrante, ó, o x e o y tem que ter valores positivos. Então, vamos colocar aqui o g. O g não tem zero, não tem nada. Então, todos os valores estão positivos. O x e o y são valores positivos. Então, eu posso dizer já que esse g aqui está no primeiro quadrante. Então, no primeiro quadrante, ó, vou colocar aqui primeiro quadrante, eu vou ter o ponto G, já localizei ele. Vamos localizar mais. Esse aqui, os dois estão positivos. Professor, mas são frações, não tem problema. Todas as duas frações estão positivas, então ela também está no primeiro quadrante. Vamos ver se tem mais. Não, né? O primeiro quadrante só vai estar aí o ponto G e o ponto E. Se a gente localizar outro, depois a gente vê e coloca. No segundo quadrante, professor, vai estar quem? Vou pegar outra corzinha aqui para facilitar, né, nosso entendimento. Segundo quadrante, professor, tem que ficar o quê? Segundo quadrante, gente, o x e o y vai ser, ó, o x vai estar aqui, parte negativa, então vai ser menos.
e o y, parte positiva. Então, o primeiro número tem que ser negativo e o segundo tem que ser positivo. Vamos lá marcar os pontos que acontecem isso. Então, primeiro negativo, segundo positivo. Primeiro negativo está aqui, ó. Segundo positivo, está no segundo quadrante. Primeiro negativo, segundo positivo, está aqui também. Primeiro negativo, segundo positivo, tem mais? Tem aqui. Primeiro número negativo, segundo número positivo. Tem mais algum? Se tiver, a gente vê e coloca depois. Então, no segundo quadrante vai estar o ponto A, o ponto H e o ponto L. Terceiro quadrante, professor. O que é que vai estar? Vamos lá, primeiro ver aqui, né? X e Y tem que ter valor. Ó, X está na parte negativa, né? Para formar o terceiro quadrante. E Y também. Então, os dois têm que ser negativos. Então, vamos localizar aqui, né? Primeiro e segundo tem que ser negativo. Então, temos aqui de cara o ponto C. Primeiro e segundo negativo, ponto I também. Primeiro e segundo negativo, eu acho que acabou. Acabou. Então, no terceiro quadrante está o ponto I, aliás, o ponto C, que é o primeiro, né? E o ponto I. E no quarto quadrante, a gente vai observar aqui, ó, que o X e Y, o X é positivo e o Y é negativo. Certo? Então, se tiver um X positivo e o Y negativo, a gente vai marcar aí o quarto quadrante. X positivo, Y negativo. X positivo, Y negativo. Acho que a gente fez um equívoco aqui na letra, no ponto H. Eu tinha observado somente o menos 3 aqui, né? Pensei que essa coordenada aqui, o número 3,2, já era coordenada. Esqueci de observar o 1 aqui. Então, a gente vai retirar o H, né, do segundo quadrante, que o segundo quadrante, gente, era um negativo e o outro positivo. Aí, o que é que acontece? Acontece com a aula, eu estou gravando de forma ao vivo, gente. Eu observei somente isso aqui, ó. Pensei que isso aqui era coordenado, mas se você observar direitinho isso aqui, você vai ver, ó, que tem esse número referente à coordenada e tem esse outro. São dois números aqui. Então, o primeiro é positivo, certo? O primeiro é positivo. E o segundo, que é o número menos 3,2, o segundo é negativo. Então, esse aqui realmente está aí no quarto quadrante. E é só ele mesmo, a letra H. Então, a gente retira o H aqui do segundo quadrante. Certo? Então, localizei todos os quadrantes. Falta localizar os pontos que estão em cima do eixo, né? Do eixo X e do eixo Y. E aí você vai ver, eu deixei aqui para o final, para vocês entenderem aqui como vai funcionar. Quando você vê que uma das coordenadas, né, um dos pares ordenados é zero, por exemplo, o x aqui é zero, o y é menos 5. Então, eu vou marcar em cima do y, que é menos 5. Então, eu vou marcar aqui. Ó. Então, você vai perceber que esse ponto F, ele está em cima do eixo y. Certo? Eu já vou marcar ele aqui. Ponto F.
Está em cima do eixo Y. Outro aqui que é zero, ó, que o x é zero e o y é o valor de π. Então, também está dentro, está em cima do eixo Y. Todas as coordenadas onde o x for zero, esse ponto vai estar em cima do eixo Y, certo? Isso aconteceu no F e no J, certo? Então, olha aqui outro, ó, letra D. O x é zero e o y é raiz de 2. Está em cima do eixo Y também. Então, esses pontos que eu acabei de marcar estão em cima do eixo Y. Então, eixo Y está os pontos F, J e o ponto D. E no eixo X, obrigatoriamente, o Y, a coordenada Y, tem que ser zero. Certo? Você vai perceber nesse primeiro que a gente marcou, ó, o Y é zero. Nesse outro, o Y é zero. Deixa eu ver se tem outro aqui, eu acredito que não. Não tem. Tem dois pontos aqui no eixo X. É o ponto B e o ponto K. Pronto, era só para você fazer essa análise aí, que se você vacilar um pouquinho, você consegue errar essa questão, certo? Então era isso, gente. Espero que essa aula tenha ajudado vocês aí nos estudos remotos sobre o plano cartesiano. Até a próxima.